Diori Vasconcelos. Vem junto, 12h, 3 minutos, Esportes ao meio-dia entrando em campo para conferir os destaques da dupla Grenal. O Grêmio entrou em campo na sexta-feira, venceu sem sustos a equipe do Náutico e agora tem tempo para trabalhar para a próxima partida. O principal destaque do Grêmio, Simon Bianchini. Após ter atuação destacada por Roger e direção, Grêmio vê time consolidado, em evolução e aguarda por retornos para seguir mantendo o bom ritmo. Posições de jogadores, Diori, podem ser modificadas nas próximas semanas. Secação em frentes diferentes pela vantagem no G4 da Série B e até mesmo pelo topo na tabela de classificação. Jeromel está a 4 jogos de renovar o seu contrato. E que atuação de Pedro Jeromel contra a equipe do Náutico. Olha, o Roger elogiou muito, né, Simon Bianchini, a atuação do Jeromel. Ele chegou a dar uma expressão assim, que eu não saberia repetir aqui no programa, mas foi uma expressão de espanto, de admiração pela atuação. Deus o livre foi a expressão do Roger Machado pela atuação do Pedro Jeromel. E quem também foi titular ontem, olha, até jogou um tempo maior do que era a expectativa de muita gente, foi o Ferreira, né, Simon? 81 minutos em campo, os números dele daqui a pouco em GZH e vou destacar no boletim, mas Ferreira apenas ontem marcou o seu primeiro gol. Claro, muito por conta do tratamento que o jogador fez nas últimas semanas, inclusive não atuava há quase 3 meses, mas ontem teve atuação destacada e conseguiu balançar as redes pela primeira vez, e o Grêmio aposta que ele consiga o protagonismo projetado nele no começo da temporada para guiar o Grêmio de volta à elite do Brasileirão. São os primeiros destaques do Grêmio. Daqui a pouco a gente amplia os destaques do Tricolor com o Simon Bianchini. Antes das informações do Internacional, deixa eu dar uma passada na Central de Esportes, porque tem jogo importante acontecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. É destaque do momento, Felipe Duarte. O Cruzeiro tá ganhando, tá perdendo. Como é que tá o jogo do Cruzeiro, Felipe? Zebraça, Diori, zebra das grandes. O Cruzeiro tá visitando o Guarani em Campinas, o Guarani na zona de rebaixamento da Série B. O Cruzeiro líder da competição e vai dando o Guarani 1-0, gol marcado no início da partida por Matheus Ludic. Nesse momento, as equipes voltando para campo, vai iniciar o segundo tempo. Vai iniciar o segundo tempo e você fica atualizado sobre o jogo do Cruzeiro durante Esportes ao meio-dia. O Cruzeiro está perdendo para o Guarani e está freando essa campanha que é espetacular na Série B do Campeonato Brasileiro. O principal destaque do Internacional, que joga só na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, Lucas Katsurayama. E não terá Fabrício Bustos, ele para por até 3 semanas para tratar uma lesão na coxa direita. Essa que ele já tinha, ele atuou no sacrifício contra o Colo-Colo na última terça-feira, vinha desfalcando a equipe nos 2 jogos anteriores e agora para por até 3 semanas, são 2 a 3 semanas o prazo de recuperação. E aí, Diori, ele deve voltar ou contra o Atlético Mineiro no final desse mês, ou na ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Melgar, lá no Peru. Então, pelo menos para a fase decisiva da Sul-Americana, o Bustos deve estar de volta. Enquanto isso, titular será o Heitor, contestado, não vem atuando bem, mas o Mano está bancando esse jogador. Outro destaque do treinamento de hoje, a ausência, por mais uma vez, de Alemão. Ele que tem sintomas gripais, vem testando negativo para o coronavírus, mas está bem disposto. Então ele ainda é uma dúvida para o jogo de segunda-feira, mas deve ficar de fora. Importante também aquilo que fez o Mano Menezes na coletiva depois do jogo contra o Colo-Colo, né? Tratou de reconhecer os problemas que o Heitor vem enfrentando, mas de dar confiança. Afinal de contas, o Mano já deveria ter ali uma pista, Lucas Katsurayama, de que precisaria desse jogador e de que Bustos ficaria um longo tempo afastado do time titular do Internacional. Exatamente, para por 2 a 3 semanas, o Heitor vai ter que ser esse cara. O Mano, nesse sentido, na coletiva, disse que entende sim que o Heitor errou nessas 2 partidas em que o Bustos ficou de fora, na ida contra o Colo-Colo e no jogo contra o Ceará, mas que isso acontece, que agora é trabalhar para que esses erros não se repitam. Bom, e a pergunta que o torcedor se faz nesse momento, Lucas, é time titular? É time reserva? É time misto?
Qual é a ideia do Inter pro jogo de segunda-feira? A ideia é um time misto. Existem alguns desfalques, como o Bustos, por exemplo, que aí acaba obrigando a entrada de um reserva, mas outros titulares devem ser preservados. É um time cheio de dúvidas, mas o Mano, nesse primeiro momento, deve descansar alguns atletas. Daqui a pouco a gente amplia os destaques do Internacional aqui em Esportes ao meio-dia, que tem a parceria de Ferramentas Gerais. Vai construir ou reformar? As melhores ofertas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Promoção todos na torcida. Compre. Começa a ganhar corpo. Começa a entregar desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro, quase no final do primeiro turno, hein, Maurício? Deixa eu dar uma de justiceiro aqui, doutor Diori Vasconcelos. Obviamente o Ferreira é protagonista, ele tem a camisa 10, não é por acaso, e faz jus à camisa 10 que ele tinha recebido já antes, estava sendo protagonista até se machucar, recuperação longa, voltou ontem, fez um golo lindo. O Jeromel, pelo amor de Deus, Deus o livre, como diria o Roger. Mas Nicolas deu assistência para os 2 gols. Verdade. Nicolas é o maior assistente do Grêmio na temporada. Nicolas, por uma razão absolutamente incompreensível, chegou a perder a posição por um jogo para o Diogo Barbosa. Inacreditável, mas o Roger fez esse teste, que ele tem direito de fazer porque ele toma as decisões, mas não fez o menor sentido tirar o Nicolas para botar o Diogo Barbosa. O Nicolas voltou ao time, deu as 2 assistências de ontem, fez uma ótima partida como o Grêmio de modo geral. Então, e a outra pergunta que você fez, se o Inter vai de time titular ou reserva ou misto, bom, a gente pode discutir isso a tarde inteira, mas eu diria que ele já é por essência misto, quer ver, Diori? Não tem Bustos, não deverá ter Depena, que volta de uma lesão muscular e também jogou no sacrifício, não tem Alan Patrick, não terá Alemão e já não tinha Wanderson. Conta na mão aqui, deu 5 de 11. 5. Então o time já é misto. É verdade. Agora, não faz sentido, Maurício, pela distância que há em relação ao jogo contra o Colo-Colo, mesmo que a gente saiba o desgaste que foi aquele jogo, o nível de estresse que gerou para os jogadores do Internacional, acho que não faria sentido, né, Maurício, colocar um time do 1 ao 11 com reservas, hein? Não, aí não faria sentido de fato, eu concordo com você. Eu consigo compreender que haverá o tal do exame do CK, hoje é sábado, o jogo é segunda. Entre hoje e amanhã ainda vai ter o tal do examezinho do CK que mede possibilidade de risco de lesão muscular. Todo mundo que estiver com risco médio em diante, não joga segunda. E eu compreenderei, porque depois do jogo com a América, o Inter encadeia uma quantidade enorme de jogos enormes e ainda ao final do mês de julho e início de agosto, ele começa a decidir vaga na Sul-Americana. Então, quem tiver com risco médio lá no examezinho do CK, de que possa ter uma lesão muscular, possibilidade mediana para cima, já não vai pro jogo segunda, e eu, se fosse humano, faria isso também. E é um jogo também, né, Maurício, dentro de casa, um jogo que o Internacional, de certa forma, vai usufruir de uma promoção que fez no jogo contra o Colo-Colo. E com o momento bom do time, é um jogo que a gente imagina que o torcedor colorado vai carregar os jogadores do colo, né, Maurício? E com um horário bom, né, Diori? Segunda-feira, 8 da noite, o pessoal consegue emendar, sair do trabalho, vai direto, vai chegar em casa depois relativamente cedo. O grande pecado desse jogo é o Covid do Estevão, né? É verdade. E será jogo pro Estevão começar. É verdade, é verdade. Bom, daqui a pouco a gente fala mais com o seu Maurício, que é o convidado de Esportes ao meio-dia deste sábado, dia 9 de julho de 2022. E depois do intervalo a gente vai tratar sobre o que em relação ao Grêmio, Simon Bianchini? Vamos falar sobre a situação na tabela de classificação e projetarmos o time do Grêmio ideal com as estreias, ou melhor, reestreias que o técnico Roger Machado terá em algumas semanas. Olha, praticamente uma semana para que alguns reforços estejam liberados regularmente para entrar em campo pelo Grêmio. Então o Simon Bianchini vai fazer essa projeção. E no lado do Internacional, Lucas Katsurayama. A projeção do time para segunda-feira, cheia de dúvidas ainda, com alguns desfalques, e também vamos falar sobre o que o Inter pensa para o cargo de vice de futebol. Ainda antes do intervalo, Felipe Duarte começou o segundo tempo na Série B do Campeonato Brasileiro. Começou, e se alguém pensava que o Cruzeiro vai reagir, vai fazer pressão, pelo contrário, é o Guarani que está pressionando em busca do segundo gol. Segue 1-0 Guarani sobre o Cruzeiro, líder Cruzeiro, Guarani na zona de rebaixamento, 1-0 para o Guarani em Campinas, Diori. Esportes ao meio-dia, que tem na produção o Felipe Duarte, na equipe técnica Paulo Fernando Rodrigues, Domingo Sávio e André Borges. Intervalo rápido e a gente volta com mais informações da dupla Grenal.
Meio-dia, 16 minutos, esportes ao meio-dia de Ferramentas Gerais. Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos com oportunidades incríveis estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Tem tracker com sensor de estacionamento dianteiro e parcelas de R$ 990 no plano Chevrolet Sempre. A pronta entrega e com IPI reduzido. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acesse brosalto.com.br. Promoção Todos na Torcida Unicred. Visa. Saiba mais em todosnatorcidaunicred.com.br. Superaço, há 10 anos levando soluções completas em aço para todos do Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br. E Betson, a tua casa de palpites online, te joga em betson.com. É com 2 S's e N no final, viu? É hora de conferir os destaques da dupla Grenal. Para Ferramentas The Tools, na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara. 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias, move o futuro. Acesse ciers.org.br. Muito obrigado, Felipe Duarte, que está de olho na Série B, hein? Jogo que interessa para o Grêmio e que está com boa parte do segundo tempo já realizada, né? Isso, daqui a pouco informa o tempo exato, ou melhor, tu me auxilia, tu tá na frente da televisão aí, 10 minutos, Felipe. Tá bom, obrigado, te agradeço. Mas segue 1-0 pro Guarani. Segue 1-0, 10 minutos do segundo tempo, jogo entre Cruzeiro e Guarani, um resultado que é bom para o Grêmio, porque o Cruzeiro freia, né? E de certa forma, Simon Bianchini, eu acho que o Grêmio pode sim começar a dar uma olhadinha nesse Cruzeiro. Ô, Diori, é importante a gente salientar, até eu utilizei no meu destaque inicial, secação em 2 frentes. Né? A primeira, que é o grande sonho, né? Voltar, obviamente, à Série A do futebol brasileiro, e por isso o Grêmio vai secar ainda hoje o Criciúma, vai secar o Sport, o Londrina, até esse confronto do time paranaense com o time pernambucano, tem o Tombense também, naturalmente, até porque será o seu próximo adversário. Então o Grêmio tem pelo menos um foco para a galera que está atrás. Essa diferença que hoje é de 6 pontos para o time catarinense, o Criciúma. Se o Criciúma venceu o Vasco hoje à tarde, a diferença volta a ser em 3 pontos e o Criciúma se iguala em número de vitórias. Então, em uma rodada, o Grêmio poderia voltar a ficar fora da zona de classificação à Série A de 2023. Mas também um foco porque a distância para as equipes que estavam acima e tinham um pelotão à frente com uma boa vantagem anteriormente já é menor. Hoje o Grêmio está a 1 ponto do Bahia, que empatou ontem. O Vasco hoje está a 2 pontos do Grêmio. E o Cruzeiro, que já tinha aberto mais de 10 pontos, com essa derrota vai ficando a 9. E o Grêmio tem um confronto com o Cruzeiro na Arena no retorno. Aliás, contra todos os principais postulantes, o Grêmio vai jogar em casa. É uma aposta, pelo menos, do clube para crescer, catapultar a sua classificação para a Série A em 2023. Por isso, o Grêmio entende que o momento é bom. Ontem teve uma atuação destacada. Quem disse isso foi o próprio Roger Machado, Denis Abrão, vice-futebol. Até a leitura de quem acompanhou o jogo pela Rádio Gaúcha também foi nessa linha. O Roger definiu a atuação de ontem guardadas as devidas proporções de ideias, mas parecida no mesmo nível com a do Grenal de 3-0, em que o Grêmio conseguiu abrir uma boa vantagem contra um adversário muito forte. Então o Grêmio entende que ontem foi a melhor aparição do time na segunda divisão até o presente momento, e por isso entende que vai ter reforços não só daqueles que foram repatriados, mas também de quem está no departamento médico nos próximos dias, e vai ser um time ainda mais encorpado para conseguir selar esse grande objetivo do ano de 2022. É verdade, né, Maurício, que o Grêmio, em alguns momentos do jogo ontem, pressionou, rondou, finalizou, mas não conseguiu colocar a bola na casinha, porque os chutes eram bloqueados. Mas não seria nenhum absurdo, né, Maurício, se o Grêmio tivesse goleado o Náutico ontem, né? Não seria absurdo, porque num lance só o Grêmio teve 2 chances claras de gol e as desperdiçou. Aquele lance do segundo tempo do Elias, que aliás tem que treinar muito conclusão. Ele é um jogador interessante, promissor, mas atacante que tem dificuldade de concluir, não dura. Vira reserva, vira jogador de lado, vira jogador tático, atacante faz gol. É a essência do seu ofício.
E o Elias tem perdido muito gol, e muito gol parecido. Ele enquadra o corpo muito perto do próprio pé, fica com o pé direito perto demais da bola e não consegue tirar do goleiro e nem colocar força na bola. O Elias vai ter que trabalhar esse fundamento bastante. E no rebote, o Diego Souza tenta uma cavadinha que por capricho não entra. Há outros tantos movimentos ofensivos do Grêmio interessantíssimos, que eu citei o Nicolas como grande destaque, além de Jeromel e de Ferreira, mas poderia citar a enorme atuação de primeiro volante do Vidia Sante. Na instabilidade do Bitelo, que oscilou bons e maus momentos no jogo, o Vidia Sante segurou a onda do Bitelo. E o Grêmio, de modo geral, fez uma ótima atuação, sim. Quando eu digo ótima atuação, grande atuação, jogou bem, estamos sempre contextualizando o cenário do momento do Grêmio de segunda divisão, né, Diori? Senão, se você não fizer esse contexto, quando você vê o Palmeiras jogar, você vai dizer que o Palmeiras teve uma atuação que é antológica? Então você guarda cada contexto para dizer, olha, dentro do momento que o Grêmio vive, o Grêmio jogou bom futebol ontem e mereceu ganhar do Náutico de mais do que 2-0. Sabe que o Elias, Maurício, eu vejo no Elias um jogador sem nenhuma confiança. A impressão que eu tenho quando ele chega na frente do goleiro, Maurício, é que ele se livra da responsabilidade. Sim, é uma boa leitura. É uma boa leitura, mas se ele treinar o gesto técnico, a confiança cresce, claro, né, Diário? Claro. O treinamento, a repetição... E ele já mostrou isso, fez gol até em Grenal, inclusive, né, Maurício? E ele fez... A lembrança que você traz é ótima. O gol que ele faz em Grenal é o gol que ele tem perdido na Série B. Perfeito. Lembra? Ele corre 30 metros com a bola. Arrasta Rubens, vem o goleiro, ele tira do Daniel e bota no canto com força e com precisão. Exatamente. E não repetiu mais esse gol, a confiança foi pro subsolo. Que é um elemento no Elias, ele já declarou que prefere atuar um pouco mais aberto do que centralizado. O Roger trabalhou isso. O Mancini optava pelo Elias como referência, como centroavante. Ano passado, no Brasileirão de Aspirantes, tá certo que são com jogadores que não tem uma bagagem tão forte no futebol, mais inexperientes, mas o Elias, ele foi artilheiro do principal torneio, digamos assim, para jogadores da idade dele. Então é um entendimento que ele também precisa pecar. O Roger ontem saiu em defesa desse jogador também. Essa é uma questão para o Roger resgatar também a confiança do Elias, mas fica muito mais fácil tendo boas opções ofensivas, né? O Elias não precisando entrar para ser a solução. E resgate com vitória também é muito mais fácil, né? Claro, com certeza. Bom, Simon, esse exercício de projetar o time do Grêmio ideal com as estreias que vão acontecer e com alguns retornos é interessante, hein? Tem duas situações antes da gente apresentar a possível formação que eu gostaria de trazer para o ouvinte de Esportes ao meio-dia. Primeiro, o Vila Sante, ele foi fixado na chegada do Roger, até por uma sugestão do próprio Arce, num telefonema com o Roger Machado, os dois foram companheiros na década de 90 pelo próprio Tricolor. O Vila Sante, que jogou com o Mancini e com o Felipão como segundo e até terceiro meio-campista, foi recuado para a função inicial. Só que o Grêmio vai ter um jogador contratado com grande dificuldade, foi uma longa negociação, que é o Lucas Leiva. Obviamente o Lucas Leiva chega para ser titular nesse time do Grêmio. Talvez espere 1, 2 rodadas, mas é um jogador que chega com 10 anos de Liverpool, 5 de Itália, jogador que agrega no vestiário, no entendimento da direção, e vai ter esse protagonismo no meio-campo do Grêmio. Com isso, o Vila Sante deverá ser deslocado para uma função um pouco mais à frente nessa formação. Uma outra ideia do Roger é montar um quarteto ofensivo com Guilherme na ponta direita, centralizado, um jogador que pode ser o Biel ou o Campaz, pensando no 4-2-3-1, pela esquerda o Ferreira e na frente o Diego Souza. Então é uma conjectura que o Roger vai trabalhar nos próximos dias. E o Grêmio tem apenas um jogo antes da reabertura da janela de transferências, contra o Tombense. Depois disso vai ser jogo atrás de jogo e com os reforços à disposição, mais os jogadores que estarão voltando do departamento médico. Com isso, Diori, seu Maurício, audiência da Rádio Gaúcha, dá para botar hoje uma ideia de Grêmio ideal com algumas dúvidas. Breno, o goleiro, o Edilson na direita, Jeromel, Kahneman e Nicolas. Isso ninguém muda. Todos estando aptos, com bom condicionamento físico, a defesa vai ser essa. O meio-campo vai ter o Lucas Leiva. Não vejo hoje, até pelas informações que a gente tem, o Vila Sante perdendo esse posto. E ele é um dos principais desarmadores da Série B. Busquei esses dados há pouco. Tem uma terceira vaga no meio-campo em aberta. Ainda essa posição. Pode ser o Bitelo, né, uma revelação do Grêmio nesse ano, mas já oscilou em alguns momentos.
O Tassiano volta com essa ideia de ser titular, e isso foi dito para ele, que ele vai ser muito utilizado nesse ano. O Campaz vem jogando, mas é uma possibilidade de venda, tem um mercado ainda considerável na América do Sul e também em alguns países da Europa. E o Biel, ontem o Roger admitiu essa ideia do Biel jogando atrás do centroavante. Não como um meia clássico, mas quase como um segundo atacante, mas um jogador de posição. Ele falou que já fez essa posição com o Biel no Fluminense quando ele treinou. Na frente, Guilherme, Diego Souza e Ferreira. Mas é um Grêmio com, por exemplo, dúvidas no meio-campo, com 4 jogadores disputando uma vaga. 4 opções, Maurício. Tassiano, Biel, Bitelo e Campaz. Uma delas eu não gosto porque atrasa demais o time, que é o Bitelo como terceiro homem. É mais do mesmo, é o que a gente viu antes com o Lucas Silva, Vidia Sante e Bitelo, o Grêmio campeão gaúcho que iniciou a Série B, com esse meio campo que é pouquíssimo criativo. E não gosto do Biel, no que seria essa terceira posição de meio, pelo motivo oposto. O Grêmio fica fragilizado no meio, tá falando um faceiro aqui, hein? O Grêmio fica fragilizado no meio e o Biel não tem aptidão para jogar por dentro. O Biel é jogador de corredor. Ele precisa de velocidade, de espaço para ser veloz. E por dentro esse espaço inexiste. Então, ou é o Campaz, ou é um meia que vem a ser contratado, ou é o Gabriel Silva, ou é o Pedro Lucas, que começou a ter oportunidade, mas é um homem de meio ali. Então, nem Bitelo porque atrasa o time, nem Biel porque não é do lugar e deixa o time vulnerável no meio-campo. Eu acredito que o Roger já está encontrando caminhos e agora é irreversível. Este que, de forma até cansativa, tem dito desde antes da Série B que o Grêmio subiria sem reforços, o Grêmio está dando essa amostragem agora, sem os reforços, o quanto ele pode subir confortavelmente. Com os reforços, Jory, o Grêmio sobe com rodada ou com rodadas de antecedência. É isso aí, Maurício Saraiva, convidado de Esportes ao meio-dia, projetando esse time do Grêmio com os reforços que vão entrar em campo a partir do dia 18 de julho, é isso, Simon? Isso, a partir do dia 18 de julho. A dúvida é se esses reforços ficam aptos para o jogo contra o Brusque no dia 19 e no dia 23 na Arena. Diário, só mais uma questão, até porque eu falei que o Jeromel está a 4 jogos de ter seu contrato renovado. Ontem foi enaltecido por todos, teve uma grande atuação, mas teve uma situação que gerou muito debate nas redes sociais, porque ele foi questionado sobre a braçadeira de capitão que o Grêmio tem adotado até por um acordo junto ao STJD, uma braçadeira com as cores da campanha do LGBTQIA+, né? Nos últimos dias o Grêmio passou já a usar essa braçadeira com o Jeromel. Que tem as cores do arco-íris e escrito Clube de Todos. Isso. E o Jeromel ontem foi questionado sobre essa braçadeira e ele deu uma resposta meio que mostrando que não tinha grande empolgação em utilizar esse utensílio, digamos assim. A pergunta do Léo Miller foi sobre o símbolo que representava usar aquela braçadeira de capitão. E muita gente acabou questionando pelo menos a reação do Jeromel. Ele postou há pouco no seu Instagram, né, uma foto utilizando a braçadeira, também com 2 noivas, um casal de mulheres em relação a essa braçadeira, que quando o Grêmio começou a utilizar pelo menos isso no seu uniforme, e ele se manifestou no seu Instagram. Ontem, após o jogo, ainda no gramado, fui perguntado sobre a faixa de capitão que tem usado. Com a cabeça ainda na partida, respondi rapidamente. Me manifestei nas minhas redes sociais semana passada e todos que me conhecem não têm a menor dúvida sobre o meu posicionamento, sempre por todos. Um soquinho de emoji e o arco-íris. O Jeromel se manifestando depois dessa polêmica das redes sociais nas últimas horas. Foi mal a resposta do Jeromel ontem, Maurício. Claramente não parecia algo proposital do Jeromel, né? Porque a pergunta foi sobre o símbolo representativo de usar aquela braçadeira e o Jeromel respondeu assim, Maurício: sim, a gente tem que usar ela por 60 dias e eu vou usar ela por 60 dias. Seco. Então certamente o Jeromel não queria fazer aquilo ali. Você em defesa do Jeromel, ele naturalmente é um pouco mais seco e ríspido em algumas respostas. Exatamente. E aí, claro, obviamente que não foi a resposta que um jogador da importância e do peso do Jeromel tem em relação a uma causa como essa, né, Maurício? E hoje, claro, ele se coloca nas redes sociais fazendo um reparo àquilo que ele falou depois da saída de campo. Eu quero crer, o Jeromel tem muito crédito comigo e acredito que com o mundo do futebol. Eu quero crer que tem a ver exatamente com o fato de o Jeromel estar ainda com a cabeça na partida, claro, voltado à competição e respondeu curto, como curtas costumam ser as respostas do Jeromel. Feito isso, eu quero dizer também, com todo respeito às redes sociais das quais faço parte,
porque na vida da gente hoje a gente tem que fazer parte, porque é parte da nossa comunicação. Essa é a polêmica conjunto vazio, que as redes sociais, quando não tem nada o que inventar, quando não tem nada o que discutir, criam uma confusão do zero absoluto. Porque o Jeromel nunca foi homofóbico, nunca deu provas de que fosse, nunca deu qualquer manifestação disso. Então, alguma coisa que leve potencialmente, o Jeromel tá usando obrigado. Não, parei um pouquinho, que bom que o Jeromel muito rapidamente veio e disse, escuta, eu não preciso provar, né? Eu não preciso provar que eu sou um sujeito da diversidade, que eu estou atento às coisas do mundo. Então, às vezes, alô, rede social, vamos segurar essa onda, né? Às vezes a polêmica é um conjunto vazio do zero, do nada, uma chatice colossal. Vamos jogar a favor e não contra, né? Perfeito, Maurício. Fechado totalmente contigo, Maurício. Tenho certeza que o Jeromel não se manifestou daquela forma ontem como um gesto de obrigação, como um gesto nesse sentido, até porque a postura do Jeromel não é essa e não costuma ser essa. Bom, esportes ao meio-dia. Confere agora mais destaques do Inter com Lucas Katsurayama e, claro, né, a questão Heitor, Lucas Katsurayama. Jory, porque, recapitulando, né, o Bustos hoje foi informado à imprensa que ele para de 2 a 3 semanas para tratar uma lesão muscular na coxa direita, que já havia sido diagnosticada lá no jogo contra o Coritiba, no final do mês de junho. E por isso ele foi desfalque no jogo contra o Colo-Colo, na ida, quando o Inter perde por 2 a 0 no Chile, e também no jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão. E ele joga na última terça-feira, na virada do Inter contra o Colo-Colo, 4-1 no Beira-Rio, no sacrifício. Foi assim que foi classificado. E agora ele precisa parar para tratar de vez essa lesão e por isso fica de fora de 2 a 3 semanas. Com isso, ele perde praticamente todo o mês de julho. Pode voltar no início do retorno, quando o Inter recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio, mas a expectativa mais certa é que ele esteja à disposição para o jogo da ida das quartas de final contra o Melgar, lá no Peru, pela Sul-Americana. Então Bustos para por algum tempo. E o seu substituto será o contestado Heitor, que nessas 2 partidas em que o Bustos ficou de fora, ele falhou, foi muito criticado pelo torcedor colorado. Agora ele vai ter que assumir essa vaga e o Mano já respaldou ele, disse que erros acontecem e que agora é trabalhar para que eles não se repitam. Mas é o reserva imediato, até teoricamente único da função, considerando que o mercado hoje é mais um zagueiro. Então o Heitor será o substituto do Bustos nesse sentido. Outra ausência no treinamento, além do Bustos, o alemão. Ele já havia desfalcado a atividade da última sexta-feira, ontem, porque ele está com sintomas gripais. Vem testando negativo para o coronavírus, mas ele está bem disposto. Não tinha condições de fazer a atividade mesmo que fosse separado dos colegas. Nem estava no CT, por exemplo, o alemão. Então ele deve ficar de fora da partida de segunda-feira. Ainda é uma dúvida, não dá para descartar 100% ele. E com isso o David deve ganhar uma possibilidade como titular, Jory. E o time, além dessas 2 questões que eu estou trazendo, o Heitor na lateral direita e o David no comando do ataque, são tendências, o Mano Menezes deve preservar alguns jogadores pelo forte desgaste que foi a partida de terça-feira. Até quinta-feira tinha alguns jogadores fazendo atividades na academia, ainda regenerativo dentro do campo, uma certa corrida. Então alguns titulares devem ser preservados. Destaco alguns. Mercado ou o Moledo, tendência ao Moledo pelo longo tempo parado que ele ficou. O Moisés pode ser preservado e aí entra o Tauan Lara. O Gabriel vem de uma longa sequência, ele atuou inclusive no jogo contra o Ceará, em que a maioria foi reserva. E o Maurício aí mais por uma questão até de peças que o Mano não tem à disposição. Um provável Inter já, Jory, para a gente pensar, ou possível, melhor dizendo, não tão provável, para esse jogo de segunda-feira, 8 da noite, quando o Inter recebe o América Mineiro no Beira-Rio. Esse time deve ter o Daniel no gol, Heitor, Vitão, Mercado ou Moledo, e Tauan Lara ou Moisés, Johnny ou Gabriel, Edenilson, Maurício Tyson e Pedro Henrique. Na frente não tem tantas opções para o Mano preservar. E aí o David deve ser o centroavante, sem descartar o alemão ainda. Dá pra vencer o América Mineiro com esse time aí, Maurício? Dá pra vencer, claro que não é boia dada, em 2 vira, em 4 acaba. Não é outro quatrilho que o Inter vai botar só porque botou semana passada. Todo mundo faz ideia do custo energético, do custo físico que o Inter teve para chegar àquele 4-1. Mas, ainda mais do jeito que foi, né? Não é um 4-1 construído de 4-0 e toma um gol no fim. Toma um gol no início e depois vira para 4-1.
Então, não é o mesmo tipo de jogo. Mas esse time colocado pelo Simon tem potencial para vencer o América com alguma dificuldade, talvez não por 2 de diferença, 3 de diferença, mas vencer sim. 12:36, Esportes ao meio-dia, tá saindo pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais destaques da dupla Grenal e também, né, com o placar deste sábado. Tem muita coisa para rolar na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. 12:40 de volta com o Esportes ao meio-dia, reta final de Ferramentas Gerais. Vai construir ou reformar, as melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Promoção Todos na Torcida. Compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. Vamos conferir os outros destaques de Esportes ao meio-dia. Começando com o placar gaúcha, Felipe Duarte. Para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Agora sim, eu liguei a TV atrás de mim aqui, Diori, então eu posso me virar, te informar o tempo, 32 minutos do segundo tempo. Aí fica Guarani, fácil. Aí fica mais fácil. O Guarani segue vencendo o Cruzeiro por 1-0 e um jogo muito pegado, disputa física, enfim, lá e cá. Cruzeiro líder, segue líder da Série B e o Guarani, mesmo com a vitória, não deixa a zona de rebaixamento. Às 4h tem Sport e Londrina, mais um jogo que interessa ao tricolor. Às 4h30, Tombense e Chapecoense, mesmo horário também de Criciúma, que é o quinto colocado, 6 pontos atrás do Grêmio, contra o Vasco, que é o vice-líder, mas só está à frente do Grêmio 2 pontos. Então, um jogo muito importante para o Grêmio. E às 6h30, fechando a 17ª rodada da Série B, tem Sampaio Correia e Ituano. Pela Série A, 3 jogos abrem a 16ª rodada. 4h30 tem Bragantino e Avaí. Às 7, Fluminense e Ceará, jogo de despedida do Fred. E com um empate, o Fluminense pode ultrapassar o Inter na tabela. O Inter que só joga segunda-feira. E às 8h30 tem Goiás e Atlético Paranaense. O Atlético do Filipão, que se vencer, ultrapassa o Palmeiras e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, sobre esse jogo do Criciúma contra o Vasco, hein? Felipe, Simon, Lucas. Ainda que o Criciúma esteja 6 pontos atrás do Grêmio, e essa é a principal referência para o Grêmio, que é estar garantido dentro do G4, o Vasco está 2 na frente. Então acho que um empatezinho nesse jogo seria o ideal para o Grêmio. O que vocês acham, hein? Morre um ponto, né? Na tabela é bom. O Criciúma não chega perto, apesar de que eu achar que o Grêmio já está se consolidando bem no G4. Mas para buscar o Vasco também é bom. O Grêmio não pode também descolar muito do Vasco. Se o Vasco vence, ele abre 5 do Grêmio. Quanto mais gente embolada na briga pelo G4, melhor pro Grêmio, essa leitura, então concordo contigo. E o Criciúma é um adversário que o Grêmio enfrenta fora de casa. O Vasco em casa, né? Isso. Tem essa diferença aí. Então o Criciúma vem logo atrás, o Vasco vem logo na frente e o Grêmio de olho nesse jogo das 4h30, Criciúma e Vasco. É no Heriberto Rios esse jogo, né, Felipe? Isso, né, Heriberto Rios. Olha, e Jory, eu vou contra a maré. Eu acho que o Vasco tem que ganhar. O Grêmio tem condições de alcançar o Vasco. Eu quero é que os de baixo se distanciem cada vez mais do Grêmio. O Grêmio se solidificando no G4, busca subir posições depois. De certa forma, se o Vasco vencer, o Grêmio mantém 6 pontos. São 3 rodadas de diferença do Criciúma, né? Porque são 2 para igualar e mais uma para dar essa diferença aí de resultados que o Grêmio tem em relação ao adversário catarinense. Bom, Felipe, o que está rolando? O que está bombando nas redes sociais, no Twitter? Bom, o assunto do Twitter, né? A tradição é estar ao teu lado, Redmac, construção, reforma e decoração. O destaque do Twitter é Yuri Alberto, que ontem foi apresentado de forma oficial pelo Corinthians. A cerimônia foi ao estilo europeu, Diori. O ex-jogador do Inter foi ao gramado da Neoquímica Arena durante um treino aberto, com a presença de torcedores na arquibancada, vestiu uma camisa ainda sem numeração e foi ovacionado. Depois concedeu entrevista coletiva, mas vale lembrar que ele só pode estrear pelo Corinthians a partir do dia 18, quando abre a janela de transferências do Brasil. Mas nas redes sociais, torcedores do Corinthians já estão fazendo enquete, palpitando qual vai ser a camisa do Yuri Alberto. Ele disse que qualquer uma, que ele não tem preferência, qualquer camisa serve, que ele quer mesmo entrar em campo pelo Corinthians. E tem para o Corinthians, né, a partida contra o Flamengo na Libertadores agora, com a presença de Yuri Alberto. E amanhã, Corinthians e Flamengo se enfrentam pela rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Que baita uma prévia desse confronto da Libertadores, sem Yuri Alberto ainda. Bom, e o destaque da internet, Felipe? Destaques da internet para baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Diori, a seleção brasileira feminina estreia às 9 da noite de hoje na
Copa América Feminina, realizada na Colômbia. Vai ser a primeira competição oficial do time comandado por Pia Sundhag, sem a presença de Marta e Formiga. E de cara, a adversária será a Argentina. O Brasil está no grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. Uruguai e Venezuela também se enfrentam hoje. Ontem, 2 jogos abriram o grupo A em Cali. Equador 6-1 na Bolívia e a Colômbia fez 4-2 no Paraguai. As chilenas folgaram nesta rodada de abertura. E para fechar e tirar um 10, Felipe Duarte, o destaque de Copa do Mundo. O boletim de Copa do Mundo sempre para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Vou destacar Gabriel Jesus, que estreou com o pé direito pelo Arsenal da Inglaterra. Um amistoso disputado ontem contra o Nuremberg da Alemanha. O atacante saiu do banco de reservas no intervalo. O time dele estava perdendo por 2-0. Ele marcou 2 vezes e ajudou o time inglês a virar o placar, 5-3. Jogador de 25 anos, foi titular na última Copa do Mundo na Rússia, tem chance de aparecer na convocação do Tite para o Catar e foi comprado junto ao Manchester City por 52 milhões de euros, equivalente a 289 milhões de reais. Momento de opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim de Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros, e Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Alô, Pedro! Oi, Jório, ontem foi a noite que se viu o Grêmio do Roger Machado jogar futebol. Até então, alguns resultados razoáveis, uma colocação também bastante razoável, afinal, o Grêmio está no G4, uma defesa muito bem colocada, quando colocou 3 zagueiros, ou até mesmo com 2 zagueiros e com alguns volantes. Tudo isso estava plenamente justificado, porque o Grêmio não tem lá tanta capacidade. A simples volta do Ferreira, a melhoria que teve o futebol do Biel, determinou que o Grêmio mudasse para melhor, muito melhor, jogasse futebol, conseguisse fazer 3, 4 passes, e isso aconteceu ontem à noite. Então, eu tenho certeza que os 25 mil gremistas que estiveram na arena saíram de lá extremamente satisfeitos. O Grêmio agora tem um time que sabe e consegue jogar futebol. Tudo aquilo que a gente viu de ruim, aquele jogo enfadonho, aquele jogo medonho que tinha o time do Grêmio, era parte de uma estratégia de quem não tinha ainda os bons jogadores para colocar. Bastou voltar o Ferreirinha do lado esquerdo e a coisa melhorou. E agora vem o Guilherme, vem o Lucas, vem o Tassiano, ou seja, ainda vem mais jogadores que darão ao treinador maiores possibilidades de formar um time que tenha não apenas vitórias, empates importantes, ou mesmo que tenha desempenho, que é o que se viu ontem à noite. Então, os gremistas têm tudo para festejar. E os colorados? Bom, os colorados jogam segunda-feira contra o América. Espero que não poupem todo mundo e que deem valor ao Campeonato Brasileiro, porque não é certo que o Inter vai ser campeão da Copa Sul-Americana. Tem adversários importantes, tem o São Paulo, por exemplo, que são adversários que podem sim eliminar o Internacional. Então, não dá para desprezar os pontos dentro do Campeonato Brasileiro, que o Inter tem em campo o melhor possível. Claro, aqueles que estão lesionados não vão jogar, aliás, como sempre, não é? Então tá, Jório, um abração para ti e tamo ouvindo aí, tá? Tchau. Valeu, um grande abraço, Pedro. Bom final de semana pro Pedro Ernesto. Destaque final de Grêmio, Simon Bianchini. Reapresentação na segunda-feira, jogo contra o Tombense, sábado que vem. Fechando de Inter, Lucas Katsurayama. Inter busca um novo vice de futebol, não existe uma pressa para a escolha desse novo nome. Inter já tentou Felipe de Oliveira e João Patrício Herman, por hora eles não devem aceitar. Esportes ao meio-dia de Ferramentas Gerais, Brosalto, Unicred, Superaço e Betson. Vem aí o correspondente gaúcha com o Pedro Quintana e depois tem No Mundo da Copa com Eduardo Gabardo. Até a próxima!